aí, ó, tem alguém com overdose aí em língua portuguesa? Então, meu parceiro, para não ficar cansado, veja um bloquinho cada dia. Ô, tô sem tempo, então cai logo para dentro em tudo aí no mesmo dia. Você que sabe, cada um tem um estilo, cada um tem um perfil biológico, é com você mesmo. Agora, não pode deixar de estudar. Então vem aqui comigo. Agora a gente vai partir para o quinto bloco, meu companheiro. Então nós já vimos várias partes gramaticais e agora a gente já vai começar a brincar com a parte de coesão textual. A gente vai começar a brincar aí um pouquinho com coesão referencial, um pouquinho com coesão sequencial. Aí no sexto bloco, de repente, a gente dá uma continuada nisso ainda. Aí a parte de tipologia, né? A parte de redação oficial. Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Então vamos lá, gente, ó. Quinta parte, olha aí a primeira questão. O pronome o, aí tem... O poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram a. Retoma por coesão a expressão o poder do rei. Então acompanha aqui comigo. O que seria isso então? Gente, no CESP, quando a gente pensa em coesão textual, basicamente nós estamos pensando em coesão referencial e em coesão sequencial. O que seria a coesão referencial? Seria um termo fazendo referência a um outro termo, basicamente com o intuito de evitar repetição. Porque na hora em que eu estou falando, eu já mencionei isso num outro bloco, quando a gente foi falar do pronome relativo, porque é um fator de coesão. Então, na hora que eu falo, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Quando eu escrevo, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, a gente normalmente evita a repetição do substantivo, do nome. E através de quem? Do pronome. Esse pronome, ele sempre trabalha para o nome, que é quem? O substantivo. Ou ele acompanha este substantivo, ou ele substitui este substantivo. Então, basicamente, quando a gente estuda coesão referencial, a gente está estudando quem? O pronome. E quem são os principais pronomes? São pronome relativo, pronome demonstrativo, e pronome pessoal oblíquo átono, o tal do POA, né? Pronome pessoal oblíquo átono. O que estes três pronomes têm em comum? Eles são pronomes de referenciação. O pronome relativo sempre faz referência a um termo anterior. O pronome demonstrativo pode fazer referência a termo anterior, a termo posterior e até mesmo a termo fora do texto. E o pronome pessoal oblíquo átono, a termo anterior, a termo posterior e a termo fora do texto. E quando a gente fala em coesão sequencial, então, Sidney, o que isso significa? Na verdade, é a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Então, você tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem é que vai mostrar isso? Na verdade, a gente tem preposição e conjunção para mostrar, mas o elemento fundamental é a conjunção. Até mesmo porque aqui, quando a gente pensa em referências, eu não tenho só o pronome para fazer referência. Eu posso ter um substantivo fazendo referência a um outro substantivo também. Mas o elemento principal é o pronome. Assim como o elemento principal na coesão sequencial é a conjunção. E é o seguinte, se eu não sei conjunção, eu não sei interpretar e não sei produzir um texto. Como é que eu vou indicar causa, consequência, finalidade e oposição no meu texto se eu não sei conjunção? Então, ó, gravem as conjunções. Gravem. Vocês têm dois tipos de conjunções com valores semânticos aí. Vocês têm as conjunções coordenativas e vocês têm as conjunções subordinativas adverbiais. São 5 coordenativas e são 9 subordinativas adverbiais. Gente, em qualquer gramática, em qualquer site de língua portuguesa, em qualquer blog, no Google, você vai achar isso. É só colocar conjunções. Vão aparecer as 5 coordenativas e as 9 subordinativas adverbiais. Por exemplo, coordenativa.
aditiva indica soma, acréscimo, adição. Principais conjunções: e, nem, também, mas também, como também. Então, ó, e, nem, mas também, como também. E aí você já sabe. Adversativa indica adversidade, oposição, contraste, principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, gente, gravem isso, tá? Gravem mesmo. Peguem 2 folhinhas de cartolina na casa de vocês e coloquem em uma as 5 conjunções coordenativas e na outra as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Não é imprimir e colar não, tá? É escrever, é copiar, porque assim, ó, você está automaticamente fixando aquilo na tua mente. É mais do que provado cientificamente que o processo de aquisição de conhecimento está automaticamente ligado ao processo de escrita, tá? Então, foi. Agora a gente vai começar a brincar com esse processo de coesão referencial. Já que eu mencionei a vocês que tem referência dentro e fora do texto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um texto. Eu tenho vários elementos que se relacionam. Ora o camarada aponta para trás, ora o camarada aponta para frente, e às vezes ele aponta até para fora do texto. Então eu tenho os elementos dentro do texto e eu tenho os elementos fora do texto. Os elementos dentro do texto eu vou chamar de elementos endofóricos. E os elementos fora do texto eu vou chamar de elementos esofóricos. Vem aqui, vamos entender isso, ó. Elementos endofóricos. Endo significa dentro. Então, são os elementos dentro do texto. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma ligação de um elemento a outro dentro do texto. Aí você para e pensa, se eu sou um elemento dentro do texto e eu vou fazer uma ligação a um outro elemento, não tem como eu fazer uma referência a mim mesmo. Ou eu vou fazer referência a quem já apareceu ou a quem ainda vai aparecer. Então, eu vou dividir em 2 processos. E é por isso que eu vou ter uma referência anafórica e uma referência catafórica. A referência anafórica vai fazer referência ao termo anterior. E a referência catafórica vai fazer referência a um termo posterior. Ou seja, quando eu tenho um elemento anafórico, ele sempre vai fazer referência para um termo que aparece acima ou atrás dele. E então, na verdade, se aponta para cima e para trás, sempre vai fazer referência a um termo anterior. E o elemento catafórico, ele vai fazer um apontamento para frente e para baixo no texto. E se ele aponta para frente ou para baixo no texto, ele sempre vai fazer referência a um termo posterior. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Acompanhe aqui comigo, ó. João e Pedro foram ao mercado. Ponto. Eles não sabiam como escolher frutas e pediram ajuda a um funcionário do mercado. Vamos lá. O termo eles aqui no caso está fazendo referência a quem diante desse contexto aqui? Está fazendo referência a João e a Pedro. E está apontando para elementos que apareceram o quê? Antes. Então, se o apontamento é para um termo que apareceu antes, é uma referência anafórica. Viram como é tranquilo? Tranquilo, não é verdade? Agora, quando eu tenho esse apontamento para elementos anteriores, que eu chamo de elemento anafórico, só existem 2 possibilidades para o camarada poder tentar te derrubar.
Ou ele vai trabalhar com a frase muito grande, ou ele vai trabalhar com a nomenclatura. Porque é o seguinte, se eu destaco um termo e peço o referente daquele termo dentro do texto, eu candidato, o que eu vou fazer? Eu vou lá para onde a questão me mandou dentro do texto procurar aquele termo. Não importa se está na linha 3, na linha 10, na linha 11, onde esteja. Eu vou lá e vou destacar, eu vou sublinhar. Na hora que for procurar o referente, poxa, se eu já destaquei na prova, isso vai facilitar a minha vida. Então, prova de língua portuguesa que tem questão de coesão referencial tem que ser rabiscada. Agora, a primeira possibilidade para tentar te derrubar é colocar o referente distante. Mas caramba, se está ali dentro do texto, é só eu ter calma e atenção que eu vou achar. Agora, a segunda possibilidade seria utilizar a nomenclatura. Perguntar se a coesão é referencial, se é anafórica, se é catafórica, se é esofórica, se é sequencial e por aí vai. Se você está vendo que o camarada está apontando para um termo dentro do texto e que ele apareceu antes, só pode ser uma coesão referencial anafórica. Tranquilo? Agora, além desse processo, existe um outro mais complexo, em cima dos pronomes demonstrativos. Então, eu coloco assim, ó, Pedro e João são irmãos. Ponto. Este é careca, aquele cabeludo. Aí tu fala assim pra mim, pô, ferrou, quem é o careca, quem é o cabeludo? Não sei. Aí o camarada aqui, ó, tá usando os pronomes demonstrativos este e aquele. E agora eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu uso os demonstrativos este, esse e aquele, eu na verdade uso para mostrar as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Mas na prova, basicamente, é a questão do posicionamento. Então, em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu sempre tenho obrigatoriamente duas coisas. Quem fala e quem ouve. Ou seja, eu tenho o emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, ou interlocutor, como preferir, que é a pessoa que vai decodificar, que vai interpretar, que vai escutar aquela mensagem. Se eu estiver falando sozinho, não tem problema. Neste momento, eu que estou falando sozinho, sou o emissor e o receptor ao mesmo tempo. Só que agora eu vou falar com você que está em casa. Eu vou falar sobre esta caneta. Então, preste atenção. O este sempre próximo do emissor. O esse sempre próximo do interlocutor. E o aquele distante de ambos. Então, eu falo assim para você, ó. Esta caneta é preta. Por que eu utilizei o esta? Porque está comigo, está na minha mão. Eu sou o emissor. Agora eu dou na sua mão. Segura aí para mim, por favor. Aí eu digo assim, ó. Essa caneta é preta. Então, comigo, esta. Com você, essa. Agora eu jogo longe, ó. Meu companheiro, minha companheira. Aquela caneta é preta. Entenderam? Tranquilo? Agora, o negócio é o seguinte. Em provas de concurso e na gramática tradicional, que trabalha o padrão culto da língua, né, ambas, né, tanto a prova de concurso quanto a gramática, quando a gente faz referência a termos anteriores, a gente não vai ter 3 elementos não, tá? E muito cuidado, porque eu já vi isso daí, ó, reproduzido por muita gente, hein? Já vi isso em gramática de concurso público, já vi isso em site de videoaula, e isso está errado, ó. Eu, na verdade, quando faço referência a termos anteriores, eu não vou ter o elemento intermediário, não. Eu só vou ter 2 elementos. E se eu só tenho 2 elementos, eu tenho o mais próximo e o mais distante. Isso é padrão culto da língua. E se eu tenho o mais próximo e o mais distante, o mais próximo vai ser o este e o mais distante, o aquele. Então aqui, ó, eu tenho Pedro e João. Quem é o elemento mais próximo do este? É o João. Então, o careca é o João. E quem é o elemento mais distante do aquele? É o Pedro. Então, o Pedro é o cabeludo. Ah, sim, gente, se eu tiver 3 elementos, se forem 3 irmãos, eu não vou usar o este, o esse ou aquele. Está errado. Eu vou usar primeiro, segundo e terceiro. Eu vou usar numerais. É assim que funciona. Isso é padrão culto da língua. Padrão culto da língua. Mas eu vi num tal local aí o professor mostrando. Gente, vocês viram a frase dita por qualquer pessoa, mas vocês não viram um exemplo culto da língua. Em prova de concurso público, principalmente no SESP, pode ficar ligado, meu parceiro. Se eu vou fazer referência a termos anteriores, eu vou fazer referência a 2 termos anteriores. O mais próximo, o este, e o mais distante, o aquele. Agora, Sidney, então quando é que eu vou usar o esse, então? Mostra para mim. Vou te mostrar.
Agora, na hora que eu for usar o este e o esse, eu vou ter uma relação bem interessante. Porque o esse, ele tem uma tendência anafórica. Então, ele faz referência a um termo anterior. E o este, ele tem uma tendência catafórica, de anunciação. Então, ele vai fazer referência a um termo posterior. Aí eu coloco assim, ó. Um beijo. Eu quero isso de você. Então, acompanha aqui comigo. O que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Então, o termo isso está fazendo referência a beijo que apareceu antes no texto. Portanto, é referência anafórica. Agora, se eu botar assim, ó. Eu quero isto de você. Um beijo. O que eu quero? Eu quero isto. Mas isto o quê? Um beijo. O referente foi o mesmo, foi beijo. Mas apareceu o quê? Depois. Então, a referência é catafórica. Isso vai fazer, por exemplo, você entender o que acontecia contigo na época de escola, quando o professor corrigia a tua redação. Na hora que você, por exemplo, pega uma redação, vamos supor, com 4 parágrafos. Na primeira, introdução. Segundo e terceiro são os parágrafos de argumentação. E no quarto parágrafo, o parágrafo de conclusão. É muito comum, na hora de a gente passar do segundo parágrafo, que na verdade seria o primeiro de argumentação, para o segundo de argumentação ou o terceiro da redação, é muito comum ter uma relação ou de soma ou uma relação de oposição. Na hora que eu tenho uma relação de oposição, eu coloco um elemento opositivo. Por outro lado, entretanto, porém, e quando eu tenho um valor de soma, é muito comum um aluno colocar o além disso. Além, para indicar que tem mais coisa, e o disso, para fazer referência a todo o parágrafo anterior. É muito comum um aluno dar mole nessa hora e colocar além disto. Aí vem o professor e dá a canetada. Por quê? Porque ele espera que você coloque além disso, porque está fazendo referência ao termo anterior. Assim como lá no parágrafo de conclusão, que obrigatoriamente você tem de ter um elemento conclusivo, obrigatoriamente. Portanto, dessa forma, em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto e por aí vai. É muito comum um aluno colocar desta forma. É claro que se a gente fosse estudar isso a fundo, a gente ia perceber que não tem a menor diferença. Mas a gente não estuda isso a fundo, a gente estuda o que está na gramática tradicional. E para a gramática tradicional tem diferença, caramba. Então, você não pode colocar desta forma. O professor que é mais Caxias, ele vai te dar uma canetada. Ele espera que você coloque dessa forma. Tranquilo? Então, matamos. E aí, olha o exemplo aqui, ó, do catafórico. Então, quando faz referência ao termo anterior, anafórico. Quando faz referência ao termo posterior, é catafórico. Vou até mostrar mais um exemplo de termo posterior. Dele, eu só espero gols. Gol. Emerson Sheik. Aí tu vai falar assim pra mim, pô, tá de sacanagem, né, assim, pô, Emerson Sheik já tá velho. Bom, o cara joga, ó. Então, ó, dele eu só espero gol. Emerson Sheik. O dele tá fazendo referência a quem? Ao Emerson Sheik, que apareceu o quê? Depois, portanto, a referência catafórica. Agora, existe referência fora do texto? Existe. Aí agora eu vou trabalhar quem? Eu vou trabalhar os elementos esofóricos. Pode aparecer assim na sua prova. Exo significa fora. Então, aqui eu vou ter um elemento dentro do texto, fazendo uma referência a um outro elemento fora do texto. Na prova, além de ser chamado de elemento esofórico, também pode ser chamado de elemento deítico ou elemento deix. Aí eu coloco, por exemplo, aqui, ó, eu te amo. Nessa frase, olha aqui para ela. Suponhamos que só tenha ela no quadro. Você sabe quem foi que escreveu? Não. E você sabe para quem foi escrito? Também não. Então eu tenho 2 elementos esofóricos, porque eles apontam para fora do texto.
Agora, se o elemento aponta para fora do texto, não tem como eu saber o referente se eu não tiver um contexto. Eu só vou saber quem é o referente se tiver um contexto. Então, eu olho para você, que está aí agora em casa, e digo, eu te amo. Então, o eu será o Sidney. E o T será você que está em casa. Entenderam a pegada da coisa? Belezinha? Então, eu só descubro quem é o elemento exofórico diante de um contexto. Foi? Agora, olha só que questão interessante eu vi cair. Era mais ou menos assim, ó. Tinha uma charge, e aí o camarada colocou um rapazinho bem fraquinho. E um outro altão e bem fortão. Aí o fortão, pá, deu um soco no fraquinho. E o fraquinho respondia assim para o fortão: isto não vai ficar assim. Isto não vai ficar assim. Na hora que a banca cobrou o referente do termo isto, através de processo de coesão, eles colocaram lá coesão anafórica, coesão catafórica, coesão esofórica, coesão date, né? Colocaram tudo isso. Aí o aluno pensou, ué, o isto faz referência a termo posterior. E aí respondeu coesão catafórica. Mas a resposta lá, ó, o camarada tinha colocado, ó, coesão deitica. Porque, na verdade, a gente descobriu pelo contexto. Não está escrito aqui o referente do termo isto. Igual ao exemplo que eu coloquei anteriormente. Eu só quero isto. O quê? Um beijo. Não estava assim. Não está assim, na verdade. A gente sabe o que não vai ficar assim. O isto. Mas isto o quê? O soco. E eu só descobri pelo contexto. O cara podia ter dado um pontapé, podia estar pegando a mulher dele ali na esquina, e na hora que ele falasse, pô, isto não vai ficar assim. Ia depender da situação, do contexto. Então, se eu só conseguir descobrir pelo contexto, é um elemento esofórico, deítico ou deite-se. Tranquilo? Foi? Então, agora dá para a gente partir para a questão, ó. Acompanha aí comigo, ó. O pronome o poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram a. Retoma por coesão a expressão o poder do rei. Então vamos lá. O poder do rei passou a ser um tanto limitado pelos nobres que o obrigaram, ou seja, quem foi que obrigou? Os nobres obrigaram quem? Obrigaram o rei a fazer alguma coisa. Então, na verdade, este o não está retomando toda a expressão poder do rei, está retomando apenas o rei. Então, se a questão está dizendo que está retomando tudo isso aqui, ela está tentando te ludibriar. Então, a questão está errada. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 30, ó, fragmento de texto. O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data antes de enviá-las. A forma pronominal las em enviá-las pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. Vamos ver. Aqui, ó, o las. O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com data antes de enviá-las. Enviar quem? As garrafas ou enviar as mensagens? Não sei. A frase é ambígua. Por exemplo, se fosse uma redação, ia tomar uma canetada, porque ela está ambígua e eu não posso produzir textos com ambiguidade. Mas a questão não está trabalhando isso, se a frase está certa ou está errada, de acordo com o processo da análise do discurso, de acordo com o erro da ambiguidade, com a confusão semântica. Não. A questão está dizendo
Porque o termo las pode fazer referência tanto ao termo garrafas quanto ao termo mensagens. E realmente pode, porque a frase é ambígua. Então aqui a questão 30, ela está certa no tocante ao seu comando. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos para a questão 31. Tá aqui, ó. Eleições no mundo todo são feitas somente com o voto a favor e não há como distinguir a democracia da ditadura, pois esta também permite o voto a favor. Pois esta também permite o voto a favor, pronome destacado possui valor catafórico, ou seja, faz referência ao termo posterior. Então vamos lá. Eleições no mundo todo são feitas somente com um voto a favor. Não há como distinguir quem de quem. Não há como distinguir a democracia da ditadura. Então, primeiro apareceu a democracia, depois apareceu a ditadura. Pois esta, e aí a gente pensa no este, esse e aquele, e aqui que eu falei a vocês, se vai fazer referência a termo anterior, pelo padrão culto da língua, só tem 2 elementos anteriores para eu poder usar o este ou aquele. A partir do momento que eu tenho 3 ou mais, eu já vou começar a numerar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Aqui, ó, como eu utilizei 2, democracia e ditadura, eu posso usar, no caso, o esta e o aquela. O esta faz referência ao termo mais próximo, no caso, ditadura. E se a gente continuasse falando, nós iríamos colocar o aquela fazendo referência à democracia. Só que aí reparem, o esta está fazendo referência ao termo anterior, ditadura. Então não é uma função catafórica, não é um valor catafórico, é um valor anafórico. Então questão 31 também está o quê? Errada. Foi? Então vamos lá, ó. Questão 32. Questão 32 está assim, ó. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. O pronome eles faz referência a diversos ramos. Então vamos lá. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles. Entre eles quem? Entre os ramos diversos, para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. Então, caramba, está certo? Então, questão 32, certa. Então, agora vamos para a próxima questão. Próxima questão, ó. Tá aqui, ó. Acompanha aqui comigo. O ofício de catador conquistou espaço em âmbito público em 2010 com a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Após 20 anos de tramitação, a nova lei regula a destinação dos produtos com ciclo de vida durável, integrando o poder público, as empresas e a população na gestão dos resíduos. Os estados e municípios deverão adotar os novos parâmetros até agosto de 2014. Caso contrário, não receberão recursos da União. Nesse contexto, a lei propõe incentivos dos municípios para a organização desses trabalhadores em cooperativas, em detrimento do trabalho autônomo dos catadores de rua. A maioria dos catadores autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada, sem acesso ao mercado de trabalho formal. Aí vem o comando da questão.
O elemento coesivo, entretanto, tem a finalidade semântica de introduzir uma relação de adversidade entre a informação expressa no período de que faz parte e a informação expressa nos períodos que o antecedem. Caramba, claro. Então, se você já gravou as conjunções, você sabe que o entretanto é uma conjunção adversativa. Então, ela indica adversidade, ela indica contraste, ela indica oposição. Então, meu companheiro, eu digo o seguinte, lá no iniciozinho, quando eu estava falando da coesão sequencial, eu disse a vocês para gravarem as 14 conjunções. São 5 coordenativas e 9 subordinativas adverbiais. Até porque, na verdade, vai influenciar na interpretação do texto, meu companheiro. Dessas 14, 12 têm valores individualizados e 2 têm um valor conjunto, que é o valor da oposição. Dentro do valor da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Detalhe, essas duas caem muito em provas, exatamente por ser a base da argumentação, a base da manipulação. Tendo em vista o cenário brasileiro agora, político, com certeza os políticos e a mídia estão utilizando muito isso daqui. E se a gente não souber filtrar, acaba virando massa de manobra. Essa é a verdade. Agora, se as duas indicam oposição, lembrando que a adversativa é coordenativa e a concessiva é subordinativa adverbial, elas têm de ter alguma diferença. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar. E a concessiva serve para minimizar. Poxa, Sidney, não entendi nada até agora. Se serve para enfatizar, serve para deixar o argumento forte. E se serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Vou fazer 2 analogias aqui agora com vocês. Uma na base da brincadeira, outra mais séria, tá? Vamos lá. Suponhamos você que está em casa, mulher solteira, sofrendo, largada. Aí eu falo que eu tenho um amigo para te apresentar. Você não vai vir com esse papinho agora, eu sou concurseira, agora eu não quero. Duvido, tá solteira 1 ano, 2 anos, tá desesperada, quer logo um namorado. Aí eu vou falar que eu tenho um amigo para te apresentar. Se na hora você me perguntar como o meu amigo é, e eu falar, gente, é a cara do Reinaldo Giannichini, é a cara do Brad Pitt, é a cara do, sei lá, do Caio Castro. Aí vocês vão falar, porra, eu quero, né, porra, eu quero. Agora, se eu chegar e falar que o meu amigo é feio, pô, não é um argumento bacana, não é verdade? Só que eu vou continuar a frase. Ele é feio, mas é rico. Aí tudo bem que você pode até falar para mim que não é interesseira, mas há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre. E aí repare que eu coloquei aqui uma conjunção adversativa, que indica o contraste, a oposição. E na hora que eu coloco essa conjunção adversativa, eu enfatizo o argumento ao qual ela faz parte. Consequentemente, eu minimizo o outro argumento. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. E aí você vai falar, ué, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu agora enfatizei o lado do feio e minimizei o lado do rico. Então tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Aí vamos imaginar a intenção argumentativa. Porque se a gente parar para pensar na questão da compreensão e da interpretação, por exemplo, na questão da compreensão, as duas frases são a mesma coisa. As duas apresentam 2 fatos iguais. O meu amigo é feio e rico. Agora, na questão da interpretação, elas são diferentes. Porque no ato de fala, no ato de comunicação, a gente não fala por falar. A gente tem sempre uma intencionalidade discursiva. Então, quando eu digo para você a primeira frase, que o meu amigo é feio, mas é rico, qual é a minha intenção? É convencer você de ficar com o meu amigo. Então, eu estou falando em prol do meu amigo. Agora, quando eu falo para você que o meu amigo é rico, mas é feio, eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu
estou tentando convencer você de não ficar com meu amigo. É isso mais ou menos que acontece na mídia, que acontece no jornal, que acontece, né, no cenário político. Imagina o seguinte, um jornal... Hoje não, né? Porque hoje está meio que escrachado, né? A galera está meio que se posicionando mesmo, assim, está muito aberto. Mas normalmente a mídia é imparcial. Só que ela consegue demonstrar o posicionamento através dos articuladores linguísticos. Então, no caderno de economia, se o jornal for contra o governo, ele vai colocar assim, ó, os juros caíram, mas os preços continuam altos. E aí o que fica na mente do povo? Que o preço está alto. Aí eu passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, então vou me revoltar. Vou me revoltar contra quem? Vou me revoltar contra o governo. Então o jornal conseguiu o que queria. Ele é contra o governo e me deixou contra o governo. Agora, e se o jornal for a favor do governo? Ele tem de expor os mesmos dois fatos, assim como a gente fez aqui, porque são fatos. Não são hipóteses, são fatos. Mas ele vai reescrever de forma diferente. Então ele vai dizer assim, ó, os preços continuam altos, mas os juros caíram. E é isso que vai ficar na nossa cabeça, que os juros caíram. Aí a gente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vai correr logo para o Guanabara para poder fazer compra. E aí se eu faço compra, eu fico feliz. E aí qual é a associação que eu faço? Neste governo eu estou comprando. No governo de fulano de tal eu não comprava. E aí eu passo, de certa forma, a apoiar o governo. Então o jornal é a favor do governo e me deixou a favor do governo. Vou mostrar uma outra frase interessante que eu gosto sempre de mostrar para os meus alunos. Ó. Choveu, mas fui à praia. E fui à praia, mas choveu. Beleza? Tranquilo? Agora, acompanha aqui comigo. Na hora, vou botar até a frase 3 e frase 4. Na hora que eu boto aqui, ó, frase 3, eu digo choveu, mas fui à praia, eu coloquei a conjunção adversativa do lado daí da praia. Então, eu enfatizo aí da praia e minimizo a chuva. Não importa que choveu, importa que eu fui à praia. Eu me diverti, pronto, acabou. A chuva não estragou o meu passeio. Agora, quando eu digo fui à praia, mas choveu, eu enfatizei a chuva e minimizei a ida à praia. Tanto é que na pronúncia, na entonação, eu diria, fui à praia, mas choveu. Por quê? Porque a chuva estragou meu passeio. Foi a chuva que foi o mais importante. Então, observem, na frase 3, a gente está diante de uma pessoa feliz. Na frase 4, diante de uma pessoa triste. Olha quanta coisa eu consegui apenas com uma conjunção. Então, gente, gravem as conjunções. Por quê? Você até pode pensar, mas tranquilo, são 14. Não são 14, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo, mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, eu tenho mais de 100 conjunções para gravar. E ninguém grava 100 conjunções de uma hora para outra. Então, meu companheiro, faça isso sim. Pegue 2 folhas de cartolina e coloque ali as conjunções coordenativas e as subordinativas adverbiais. E agora, a gente volta aqui para a nossa questão e para dar continuidade. Tranquilo? Então, vamos lá. Então vem comigo, meu parceiro. Vamos lá. Olha aqui, ó. Questão 34. A ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser expressa também por conquanto. Aí você vai falar assim, porra, Cisne, como é que eu vou saber? Não tem o texto. Isso é para mostrar que se eu realmente gravo as conjunções, tem questão que eu não vou precisar voltar ao texto, meu companheiro. Porque basta você saber aquele valor semântico ali. Por exemplo, por quanto? Por quanto é explicativo. E com quanto? É concessivo. Então dá para trocar um valor explicativo por um valor concessivo? Não dá. Então a questão 34, ela está errada. Vamos para a 35. Questão 35 aí, ó. Acompanha comigo, ó. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos se o trecho para a surpresa de seus objetivos fosse reescrito da seguinte forma. É atingido, logo nos primeiros anos, boa parte dos objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, resultado esse que gera surpresa em muitas pessoas acostumadas em nosso país a ver que tantas leis não saem do papel. Agora, se liga aqui comigo, meu companheiro.
Você viu que o camarada colocou aqui um sinalzinho de reticências para mostrar que tem algo a mais ali dentro. E pode ver que a estrutura aqui ficou enorme. Mas aí vamos fazer a leitura só para ver se a escrita está ou não está correta. Esse é o bizu. Isso daqui é uma questão de reescritura de frase. Na hora que a gente pega uma questão de reescritura de frase, o bizu é procurar o erro. Na hora que eu achar o erro, tá errada. Se eu não conseguir achar o erro, provavelmente é porque tá certo. Ou então porque eu dei mole mesmo e não percebi, caí na pegadinha. Então acompanha aqui comigo, ó. É atingido. Aí observa que tem uma vírgula. E que depois tem uma outra vírgula. Ou seja, essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura intercalada. É atingido logo nos primeiros anos. Então, esta estrutura aqui nada tem a ver com essa que está aqui dentro da vírgula, né? Que está entre vírgulas, na verdade. Então, vai ter contato com a próxima estrutura. Então, é atingido o quê? Boa parte dos objetivos. Mas, opa, boa parte, então é atingida boa parte dos objetivos. É assim que funciona, meu companheiro. Então, pode ter certeza que aqui, ó, a escrita está errada. Então, ó, questão 35, pode botar aí, ó, errado. Vamos para a questão 36. Questão 36. O sentido original do texto e a sua correção gramatical seriam mantidos se o período dessa forma, o autor desse fato, fosse reescrito do seguinte modo: assim, é imperioso que exista provas acerca da possível existência de um fato criminoso e indicações sólidas de quem tenha sido o autor desse fato. Então, vamos lá. O bizu é procurar o erro aqui. Assim, é imperioso que exista. E aí se liga. Se eu tivesse colocado o verbo haver, o verbo haver ia ficar no singular. Eu iria colocar, assim é imperioso que haja provas, por exemplo. Agora, no momento em que eu coloquei exista, o verbo existir ele não é um verbo pessoal, então ele não tem um elemento para concordar, que seria, no caso, o seu sujeito. Se o sujeito do verbo existir está no plural, por que o verbo fica no singular? Não pode. Então tem que ficar o quê? No plural. A frase correta, assim é imperioso que existam provas, porque provas existem. Então, a questão 36 está errada. Vamos para a questão 37. Questão 37 está assim, ó. O termo para. Aí tem o fragmento. Programa Mais Educação, criado pelo Ministério da Educação para incentivar as secretarias, introduz ideia de finalidade e poderia ser substituído sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do texto por a fim de. Aí o aluno pensa, tá certo? A fim de. Então, a fim de, né, para... Só que é o seguinte, meu companheiro. Aqui, a gente tem um caso daquelas dúvidas frequentes de ortografia, em que a gente tem o afim junto, né, afim junto, versus o afim separado. Quando eu tenho o afim junto, este afim indica afinidade. E o afim separado, este sim indica finalidade. Então, a questão pediu para eu trocar o para pelo afim de junto. Não pode, porque se afim junto, ele indica apenas afinidade. Por exemplo, matemática e física são matérias afins. Biologia e química são matérias afins. Direito constitucional e direito administrativo são matérias afins. Aí sim, tudo bem. Agora, quando eu indico finalidade, objetivo e intuito, tem de ser o afim separado. Tanto é que esse afim separado pode ser substituído pela preposição para, que indica exatamente finalidade. Então, aqui na nossa questão, eu até poderia substituir pelo afim de, mas não o afim junto, e sim o afim separado. Então, a questão 37, ela está errada.
Tranquilo? Agora vamos para a questão 38, nossa última questão do bloco 5. Acompanha aqui, ó. A substituição da forma verbal chamam sobre o Polo Norte existe o que os cientistas chamam de vórtice polar. Pela forma verbal denominam, e aí ele quer trocar esse chamam por denominam, não prejudicaria a correção gramatical ou o sentido original do texto. E a gente vai voltar, se eu não me engano, lá no terceiro bloquinho, na parte 3, em que a gente trabalhou alguns verbos bem interessantes que o CESP gosta de cobrar. Aí lembram que a gente trabalhou o verbo chamar? Aí a gente trabalhou a perspectiva do verbo chamar, funcionando como verbo transitivo direto, quando está no sentido de convocar. Por exemplo, a diretora chamou os professores. Mas a gente também trabalhou o verbo chamar na estrutura de verbo transobjetivo, em que a gente tem um verbo transitivo direto, ou então um verbo transitivo indireto, mais um predicativo do objeto. E quando é que isso acontece? Quando está no sentido de apelidar, quando está no sentido de denominar. Lembram disso, não é? Então, se aqui o verbo chamar, ele está na concepção de denominar, eu posso ou não posso pegar o verbo chamar e trocar pelo verbo denominar? Caramba, vai manter o mesmo sentido gramatical e também o mesmo sentido semântico. Então, eu poderia colocar aqui, ó, sobre o Polo Norte existe o que os cientistas denominam de vértice, né, de vórtice polar. Então, meu companheiro, a questão 38 ela está certa. E tá vendo, ó, esse verbo aí, ó, vira e mexe aparece na prova do CESP. Então, fica ligado nele, tá? Não dá mole não. Então, finalizamos aí, galera. Avalia a aula, que é sempre importante, e não deixa a peteca cair, tá? Porque se deixar a peteca cair, já era. Não pode deixar nada te atrapalhar, meu irmão. Na hora de estudar, você tem de desligar. Por exemplo, tá com um problema em casa, tá com um problema com a patroa, tá com um problema com o marido, tá com um problema com o filho, tá com um problema, sei lá, meu irmão, no trabalho. Foi estudar? Parceiro, faça igual o Sidney Martins. Eu faço a mesma coisa. Por exemplo, eu posso estar com um monte de problema. Pisei ali no tablado, no presencial para dar aula. Liguei aqui a câmera. Meu parceiro, esqueço tudo. A única coisa que às vezes me pega é se eu tiver resfriado, cansado demais. Aí, de repente, eu posso deixar transparecer. Agora, meu parceiro, vim para cá, isso aqui é para relaxar. E na hora que você estiver estudando, você tem que pensar assim, pô, se eu estou cheio de problema, eu tenho de estudar para poder conquistar um emprego melhor, para poder ganhar um salário melhor, para poder fugir desses problemas. Porque, às vezes, né, o nosso problema é um problema pequeno. A gente aqui exalta o problema e dá para resolver. Tranquilo? Então é isso, meu companheiro. Ide em paz e até o próximo e último bloco. Ó, e tem surpresa, hein? Coloquei umas questões bem bacanas, tá? Fica ligado. Até daqui a pouco.